Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer agora a correção das atividades, né, das nossas atividades remotas aí de circuitos 1. Como todo mundo aí já entregou essas atividades, a gente não vai ter as que já foram postadas, mais entrega em atraso, né? Então eu posso publicar a correção dos exercícios, né? Então o exercício lá da atividade 01, que a gente tinha uma revisão básica dos conceitos de circuitos elétricos, o exercício pedia para calcular o potencial nos resistores, né, desse circuito aqui e calcular a potência também em todos os elementos desse circuito. Então, aqui para fazer esse exercício, então bastava simplificar, fazer a simplificação de resistores, né? A gente começa aí fazendo o paralelo esses dois resistores aqui em paralelo. Então, lembrando lá a resistência em paralelo, né? É a soma de quantos resistores em paralelo tiverem, forma mais genérica possível, né? E aí o resultado disso faz o inverso, né? Inverte e você tem um resistor equivalente. Quando a gente tem dois resistores idênticos em paralelo, então o resistor equivalente, né, o simplificado, é um único resistor que é a metade daqueles dois, né? Então, dois iguais aqui, eles são equivalentes a um único de metade da resistência, né? 3 ohms. Então, o circuito simplificado aí ele fica esse resistor de 3 ohms, que é o paralelo desses dois aqui, em série com o de 15, vai dar um de 18, né? Em série com esse de 12, e aqui ainda o de 50 ohms, e aí a simplificação disso aqui fica, esses dois, de 12 com 18 vai dar um de 30 ohms, que vai ficar em paralelo com 50, e fazendo o paralelo desses dois, resulta um único aí de 18,75 ohms, né? Aí para calcular os próximos passos, potenciais poderia, enfim, uma forma, né? Tem mais de um meio aí, mas é calcular a corrente que vem para cá e a corrente que vem para cá, através ou do divisor de corrente, eu vou fazer pelo divisor de corrente, ou calculando essa resistência total aqui, você pode calcular, para a gente calcular também o potencial, que tem aqui o potencial, vamos chamar um potencial V1, né? Que é o potencial V1 aqui, é o mesmo potencial que está aplicado sobre esse resistor. Então, o V1 aqui é aquela corrente de 80 miliamperes que está passando por esse resistor equivalente de 18,75 ohms, né? É uma forma de fazer, ou fazendo pelo divisor de corrente também eu já acho as correntes direto que vai para cada. As duas formas, né, são equivalentes aí, né? Então, se fizer aqui, por exemplo, aqui já dá para achar o potencial direto, né, do 80 mili. Vamos fazer aqui pelo divisor 18,75. Seja o potencial aqui V1 é 1,5 volts, né? E aí 1,5 volts está aplicado sobre esse resistor de 50 ohms, já dá para calcular a potência dele. E aí também dá para fazer, sabendo que tem 1,5 volts entre esses nós aqui, dá para achar a corrente nesses outros resistores aqui do caminho, né? Então, os valores aqui eu vou colocar as respostas, creio que vocês não tenham dificuldade. Se tiver alguma dúvida, né, para algum elemento, então vou chamar aqui o R1, o de 50 ohms, o V1 é 1,5 volts, e a potência, o potencial sobre esse resistor é 1,5 volts, e a potência no resistor de 50 ohms, então dava 45, ou dá, né, 45 miliwatts. Se vocês tiverem dúvida em algum específico, vocês podem entrar em contato, vou passar as respostas, né? Acho que o caminho aqui, o processo é bem simples. Então, para o R2, eu chamei o R2 aqui o de 12 ohms, o potencial sobre esse resistor de 12 dava 0,6 volts, e a potência, então, dissipada nesse resistor, 30 miliwatts. Chamei aqui o R3, o resistor de 15 ohms do circuito, o potencial sobre esse resistor dava 0,75 volts,
e a potência. Então, a potência, né, lembrando só, a potência eu posso calcular no resistor ou pela resistência vezes a corrente ao quadrado, ou pela potencial, já que a gente está calculando potencial ao quadrado dividido pela resistência, ou pela também, né, pela definição da potência, potencial vezes a corrente. Né? Qualquer uma dessas relações aqui vai resultar no mesmo valor. A potência no resistor R3, então, que era o de 15 ohms, a 37,5 miliwatts. No R4, que é igual ao R5, que é o resistor de 6 ohms, o potencial é 0,15 volts e a potência em cada um deles, 3,75 miliwatts. Aí vale uma ressalva importante aí, né, que alguns tiveram descontinho aí por conta dessa convenção, né? Lembrem que a convenção de potência, né, a gente considera potência valores positivos quando o elemento é um elemento que consome potência, certo? Ele está consumindo potência. Então a gente fala que ele tem uma potência, ele está absorvendo potência do circuito, né? Vamos dizer o termo mais apropriado aí é absorve, né? Potência. Então a gente diz que ele tem a potência positiva. E aí quando ele tem a potência positiva, tem o potencial, né, da tensão aqui, a corrente ela entra no terminal positivo, certo? Desse elemento. Isso quer dizer que ele tem uma potência positiva e ele está absorvendo potência do circuito. É o caso do resistor, né? Agora, na fonte, a gente tem o contrário, né? O que a gente tem? A gente precisa de uma potência negativa, né? Porque a fonte ela fornece, quando ela fornece, o elemento fornece potência, então a gente usa lá a convenção de potência positiva de que ele tem um valor de potência negativa, porque ele está fornecendo potência para o circuito. E aí o elemento ele passa a ser um elemento ativo do circuito, né? E aí os terminais do terminal positivo, que o potencial positivo, sai a corrente, certo? Do elemento que fornece potência. Esse elemento aqui é o que a gente chama de um elemento do circuito, né? Um elemento ativo, porque ele fornece potência, né? Então, o ativo aqui vem porque ele está fornecendo potência. E o elemento que absorve, ele está absorvendo potência, ele é um elemento do circuito, elemento passivo, porque ele está absorvendo potência. Então, todos os resistores, eles têm potência realmente positiva, porque eles estão absorvendo potência. Agora, na fonte, ó, percebam que na fonte, ele está mandando corrente 80 mA para lá, né? E a gente calculou que o potencial sobre a fonte é V1, né? E a gente atribuiu aqui potencial positivo aqui e negativo aqui. Tem 1,5 volts desse potencial. Então, a potência da fonte de 80 mA, vou colocar aqui, certo? Ela é negativa, porque a corrente está saindo do terminal positivo. Então, ela é negativa e vale 80 mA vezes 1,5 volts. Isso dá uma potência de menos 120 miliwatts, certo? Então isso aqui que foi um pequeno errinho aí que alguns cometeram lá, né? Tiveram um descontinho na nota porque não consideraram essa potência da fonte negativa, porque é um elemento, aqui o elemento ativo, certo? Pela convenção de potência positiva ele está fornecendo potência, então a gente escreve potência, a potência dele negativa. E aí a gente confere lá, pelo somatório de potência, a soma das potências de todos os elementos, os N elementos, os I elementos aqui, né,
desde I1 até N, que são todos os elementos do meu circuito, tem que ser igual a zero, né? Então, se a gente somar as potências agora de todos os elementos, ó, todos esses caras aqui, lembrando que esse aqui, o resistor de 6 ohms é duas vezes, né? É o R4 e o R5. Então, a gente vai ter lá, soma as potências de todos os elementos. O resistor, tem um resistor que é 45 miliwatts, outro resistor que é 30, tem outro resistor que é 37,5 miliwatts. Aí tem os dois resistores de 6, que é 3,75 miliwatts mais 3,75 miliwatts. E o elemento da fonte. A fonte é negativa, menos 120 miliwatts. Então, fazendo essa somatória aqui, né, isso aqui vai dar igual a zero. Então, confere, ok? Dá realmente zero, certo? Mas aí tomando cuidado que a gente tem que atribuir a potência da fonte como negativa, certo?